Seja bem-vindo, viajante. Você acaba de entrar no templo de Tao Shen. Aqui, cada palavra é um treino para a mente. E cada silêncio, um mestre oculto. Muitos buscam respostas rápidas, mas poucos têm coragem de permanecer em silêncio para ouvi-las. Aqui, não há promessas fáceis. Há apenas o caminho e o esforço diário de quem deseja evoluir. Os discípulos do Tao já se inscrevem no canal e deixam o like em silêncio, porque sabem que cada ensinamento tem seu tempo. E você, viajante, se algo dentro de você despertar, então, talvez este seja o seu lugar. Se inscreva, deixe o like e compartilhe para a sabedoria multiplicar. Audiobook O Controle Emocional que muda tudo. A maioria das pessoas acredita que o problema está no mundo lá fora. Mas não está. O verdadeiro campo de batalha é interno. Você não perde porque os outros te ferem. Você perde porque ainda reage. Quando você aprende a controlar o que sente, o mundo inteiro perde o poder de te manipular. Este não é um livro sobre emoções. É sobre liberdade. E hoje, você vai aprender a nunca mais ser prisioneiro do que sente. Capítulo 1. Pare de reagir. Comece a dominar. Você reage. É automático. Alguém te provoca e você devolve. Uma palavra errada e seu corpo inteiro entra em guerra. Mas eu vou te dizer a verdade que ninguém te contou. Cada vez que você reage, você entrega o seu poder. Reagir é ceder controle. Reagir é admitir que o outro manda em você. E o pior, o outro nem precisa fazer muito. Basta uma palavra, um olhar, uma crítica, e pronto. Você já se perdeu. As emoções são rápidas, são impulsivas, mas elas não são inimigas. São sinais. Sinais de algo dentro de você que precisa de atenção, não de reação. Quando você sente raiva, medo, ansiedade, frustração, não é o mundo te atacando. É a sua mente tentando te dizer algo. Mas, na correria, você não escuta. Você reage. E no momento em que reage, você perde a chance de entender o que realmente está acontecendo. Quem reage, perde o controle. Quem observa, domina. Essa é a primeira lição do domínio emocional. E ela é simples, mas não é fácil. Porque o impulso de reagir é vício. Você se acostumou a se defender, a gritar, a responder rápido, a mostrar que tem razão. Mas esse hábito é o que te mantém preso. Cada vez que você responde no calor da emoção, você reforça a prisão. Você ensina o seu corpo a agir antes de pensar. E uma vida sem pausa é uma vida sem direção. Ponto 1. Emoções não são inimigas. São sinais. Imagine um painel de controle. Cada emoção é uma luz piscando. A raiva diz: você está ultrapassando seus limites. A tristeza diz: você perdeu algo que valoriza. O medo diz: há algo que precisa de preparo. Esses sinais existem para te guiar. Mas o problema é que você tenta desligar as luzes em vez de entender o aviso. Você quer calar a emoção ou descarregá-la no mundo. Ambas são formas de fugir. O domínio começa quando você entende que sentir é inevitável, mas reagir é opcional. Você tem uma escolha. E essa escolha muda tudo. Da próxima vez que alguém te ofender, respire. Da próxima vez que algo te irritar, observe. Pergunte a si mesmo: o que isso está tentando me ensinar? Apenas esse ato de observar já muda a frequência da sua mente. Você sai da emoção e entra na consciência. E consciência é poder. Esse é o primeiro degrau da liberdade emocional. Ponto 2. Use a pausa como arma. Sim, uma arma. A pausa é o intervalo entre o estímulo e a resposta. E é ali que mora o poder. Você não precisa reagir no mesmo segundo. Respirar por 3 segundos pode salvar uma conversa, um relacionamento, um dia inteiro. Mas o ego não quer pausar. O ego quer ter razão. O ego quer vencer a discussão, mostrar força, provar valor. Mas o verdadeiro poder não grita. Ele observa. Ele entende. Ele decide quando agir. Da próxima vez que alguém tentar te provocar, perceba o jogo. Eles querem te tirar do centro. Querem te ver reagindo, porque quem reage é previsível. E quem é previsível é controlável. Então,
Não reaja. Respire. Sinta. Espere. A pausa é desconfortável, porque nela, o controle volta para você. Você não está mais sendo puxado pela emoção. Você está conduzindo a emoção. E esse é o início do domínio. Domínio não é frieza. É força silenciosa. Repita isso. Domínio não é frieza. É força silenciosa. Não é sobre reprimir o que sente. É sobre canalizar. Você ainda sente, mas agora é você quem escolhe o que fazer com isso. Essa é a diferença entre escravidão emocional e liberdade interior. Ponto 3. Domínio não é frieza. É força silenciosa. As pessoas confundem controle com ausência de emoção. Mas controlar não é deixar de sentir. É sentir tudo, e ainda assim escolher o caminho certo. Quando alguém te ataca e você não reage, eles pensam que você é fraco. Mas o tempo mostrará que a sua calma foi estratégia. A força silenciosa é a mais temida, porque ninguém sabe o que ela vai fazer, e isso é o que dá poder. Domínio não é uma máscara, é uma prática. É repetir, dia após dia, que você é dono das suas reações. É aprender a observar o que sente, sem precisar agir impulsivamente. É saber que a emoção não é um inimigo a ser combatido, mas uma energia a ser direcionada. Essa é a nova definição de força. Não o grito, não o impulso, não a fúria, mas o domínio, o controle interno, a estabilidade diante do caos. Repita comigo, domínio não é frieza, é força silenciosa. Mais uma vez, domínio não é frieza, é força silenciosa. Guarde isso como um mantra, porque toda vez que você lembrar, a emoção perde poder sobre você, e você ganha clareza. Pense nas situações em que você se arrependeu. Quantas vezes o arrependimento veio porque você reagiu rápido demais? Quantas vezes uma resposta impulsiva destruiu algo que você levou meses para construir? E tudo porque você não parou. Porque você deixou a emoção falar por você. A pausa é a ponte entre o instinto e a sabedoria. E quem atravessa essa ponte se torna diferente, mais maduro, mais consciente, mais dono de si. O domínio emocional não é sobre vencer os outros. É sobre vencer o velho você, aquele que reagia a tudo. Você tem uma escolha, entre reagir ou dominar, entre gritar ou respirar, entre perder o controle ou se tornar o próprio controle. E essa escolha não se faz uma vez. Ela se faz todos os dias, a cada conversa, a cada desafio, a cada ofensa. Domínio é prática. Domínio é consistência. Domínio é silêncio que fala alto. Sinta o peso dessas palavras. Deixe-as moldarem sua postura, sua presença, sua energia. Porque quando você parar de reagir, o mundo inteiro vai mudar a forma como reage a você. Esse é o início da liberdade emocional. Você está aprendendo a dominar o que realmente importa, você mesmo. Você aprendeu a observar em vez de reagir. A dominar, em vez de ser dominado. Mas ainda há algo que o mundo vai testar em você. O ritmo. O mundo não vai parar para você sentir. E é sobre isso que vamos falar agora. Capítulo 2. O mundo não vai parar para você sentir. Você sente demais. Sente raiva, tristeza, frustração, medo. E tudo isso é humano. Mas o mundo não vai parar para você sentir. O relógio não pausa. As contas não esperam. Os desafios não pedem licença. Enquanto você está aí tentando entender o porquê da dor, o mundo continua girando. E ele não vai te esperar. Essa é uma verdade dura. Mas é uma verdade libertadora. Por quê? No instante em que você entende que o mundo não deve nada ao seu emocional, você assume o controle da sua própria vida. Ponto 1. O mundo não se importa com o que você sente. Ele responde ao que você faz. O mundo é neutro. Ele não te odeia. Ele não te ama. Ele apenas responde ao que você entrega. Você pode sentir medo e ainda assim agir. Você pode se sentir fraco e ainda assim avançar. Você pode estar cansado e ainda assim construir algo. O mundo não paga quem sente. O mundo paga quem faz. E isso é o que separa os que crescem dos que ficam parados.
Porque enquanto uns estão ocupados sentindo, outros estão ocupados criando. Enquanto uns choram, outros constroem. Enquanto uns reclamam do peso, outros fortalecem os ombros. Você não precisa eliminar o que sente, você precisa agir apesar do que sente. Esse é o segredo. Ação acima da emoção. Movimento acima do drama. Sabe por que a maioria nunca sai do lugar? Porque estão sempre esperando se sentir prontos. Mas o momento certo não chega. E o mundo não vai te empurrar. Você tem uma escolha. Ou você age mesmo com medo, ou o medo te paralisa. Ou você avança mesmo sem motivação, ou a vida passa por você. E a verdade é simples, ninguém vai vir te salvar. Você não precisa da aprovação de ninguém. Você não precisa da permissão de ninguém. O mundo não vai parar para te entender. Mas ele vai te respeitar quando você se mover. Ponto 2. Pessoas presas em emoções não constroem nada duradouro. Pense em todas as vezes que a emoção te fez desistir. Aquela raiva que te fez falar o que não devia. Aquela tristeza que te fez abandonar o projeto. Aquele medo que te impediu de tentar de novo. Cada vez que você age por emoção, você destrói algo que estava construindo. E depois chama isso de azar. Mas não é azar. É falta de disciplina emocional. A emoção é instável. Um dia você quer tudo, no outro quer sumir. Um dia está motivado, no outro, desanimado. Se você depender do que sente para agir, sua vida vai ser um zigue-zague constante. A constância não nasce da vontade. Ela nasce da decisão. Sinta, mas haja. Esse é o mantra que define o domínio emocional. Sinta, mas haja. Sinta a dor, mas haja. Sinta o medo, mas haja. Sinta o cansaço, mas haja. Porque a ação cura o que a emoção paralisa. Você não precisa ser de ferro, mas precisa ser constante. E constância é o que separa o emocional do eficaz. Observe as pessoas que você admira. Os grandes líderes, os grandes criadores, os grandes mestres. Eles também sentem dor. Eles também têm medo. Mas eles não param. Eles agem. E é por isso que constroem coisas que permanecem. Porque enquanto o mundo muda, enquanto as emoções oscilam, eles continuam firmes. Eles entenderam a lei mais antiga do crescimento. O mundo não respeita sentimentos. Ele respeita resultados. Então, não espere se sentir bem para começar. Comece, e o sentimento certo virá depois. Ponto 3. A disciplina emocional é o que transforma a dor em poder. Você foi ensinado a fugir da dor, a evitar desconforto, a se esconder quando algo machuca. Mas a dor é inevitável, e fugir dela é o que te mantém fraco. A dor é energia. A diferença entre quem cresce e quem desiste está no que faz com ela. Uns reclamam, outros transformam. A dor não veio para te destruir. Ela veio para te forjar. Mas para isso, você precisa ter disciplina emocional. Disciplina emocional é a capacidade de agir com clareza, mesmo quando o coração está em caos. É levantar, mesmo quando a mente quer desistir. É seguir, mesmo sem sentir. Você não precisa fingir que não dói. Você só precisa não parar. Repita comigo. Sinta, mas haja. Essa frase deve viver em você. Quando tudo desmoronar, diga. Sinta, mas haja. Quando ninguém acreditar, diga. Sinta, mas haja. Quando o medo quiser te paralisar, diga. Sinta, mas haja. A disciplina emocional é o que transforma a dor em poder. Porque o mesmo fogo que queima é o fogo que forja. A diferença está no seu controle. Você pode usar a dor como desculpa ou como combustível. Pode reclamar da tempestade ou aprender a dançar na chuva. Essa é a escolha. E toda vez que você escolher agir, a dor perde força. Ela se transforma em direção, em propósito, em energia. Você não precisa ser insensível. Você só precisa ser disciplinado. Não é sobre emoção. É sobre disciplina. Não é sobre motivação. É sobre decisão. Disciplina é o que te move quando o sentimento falha. E acredite, o sentimento vai falhar. Mas a decisão permanece. Pare de esperar que o mundo te entenda.
Pare de pedir tempo para sentir. Pare de buscar compreensão em quem nunca viveu o que você vive. O mundo não vai parar, mas ele vai reconhecer quem se mantém de pé. O mundo não vai te proteger, mas ele vai recompensar quem continua agindo. Você tem uma escolha, agora. Ou você se afunda nas emoções que te paralisam, ou você usa cada uma delas como combustível para subir. Sinta, mas haja. Sinta, mas haja. Sinta, mas haja. Repita isso até virar parte de quem você é. Porque o domínio emocional não nasce do conforto, ele nasce da disciplina. E a disciplina emocional é o que separa o comum do imbatível. O mundo não vai parar para você sentir, mas ele vai se curvar diante de quem age. Agora você entende. O mundo não espera. A vida não pausa. E o verdadeiro poder nasce quando você aprende a transformar dor em direção. Mas ainda existe uma força mais perigosa, mais intensa. A raiva. E se você não aprender a usá-la, ela te destrói. Vamos falar sobre isso. Capítulo 3. A raiva não é o problema. É o sinal. A raiva não é o inimigo. Ela é o mensageiro. Ela vem gritar o que você tem medo de ouvir em silêncio. Quando você sente raiva, algo dentro de você está dizendo: isso não está certo. Isso precisa mudar. Mas o erro que a maioria comete é lutar contra a emoção, em vez de escutá-la. A raiva, por si só, é energia. Bruta, intensa, poderosa. Mal usada, destrói. Bem usada, direciona. Você tem duas opções quando ela aparece: explodir e desperdiçar, ou canalizar e transformar. E esse é o ponto. Você tem uma escolha. A raiva é energia. Mal usada, destrói. Bem usada, direciona. A raiva é como fogo. Se você deixar solto, ele consome tudo: amigos, relacionamentos, reputação, oportunidades. Mas se você aprender a controlar a chama, ela aquece, ilumina, dá força. Pense em todos os grandes momentos da sua vida em que você se cansou. Se cansou de ser ignorado, de ser subestimado, de aceitar migalhas. O que veio depois desse cansaço? Ação, mudança, superação. Esse é o poder da raiva usada com propósito. Não é sobre gritar. Não é sobre brigar. É sobre canalizar. A raiva é a faísca que acende a disciplina. É o impulso que, se bem direcionado, constrói o que o medo destrói. Mas aqui está o problema. Você aprendeu a ter vergonha da sua raiva. Aprendeu a engolir, esconder, disfarçar. Só que cada emoção reprimida se transforma em fraqueza. E toda fraqueza não tratada vira ressentimento. E o ressentimento é o veneno mais lento que existe. A raiva, quando ignorada, apodrece dentro de você. Quando ouvida, te liberta. Então, da próxima vez que sentir o sangue ferver, respire. Não fuja. Não lute contra ela. Observe. E pergunte: o que essa energia está tentando me mostrar? Cada vez que sentir raiva, pergunte: o que essa emoção quer que eu mude? A raiva é um espelho. Ela revela onde há desequilíbrio. Ela aponta o que você está tolerando há tempo demais. Você fica com raiva quando alguém te desrespeita. Talvez não seja sobre a pessoa. É sobre você permitir o desrespeito. Você sente raiva quando a vida parece injusta. Talvez não seja sobre o mundo. É sobre você não agir o suficiente para mudar o que está ao seu alcance. A raiva sempre mostra um ponto fraco. E todo ponto fraco pode ser fortalecido. Pergunte-se: o que eu estou deixando passar? O que eu preciso mudar agora? O que essa emoção está pedindo de mim? Isso muda tudo. Porque quando você começa a usar a raiva como diagnóstico, não como sentença, ela deixa de te controlar. Ela vira aliada. Você começa a perceber: não é sobre vingança. É sobre evolução. Não é sobre reagir. É sobre responder com clareza. Essa é a diferença entre o homem impulsivo e o homem consciente. Um destrói o que ama. O outro transforma o que o destrói. A raiva é um mapa. E você só precisa aprender a lê-lo. Use a raiva como combustível. Transforme impulso em ação focada.
A raiva sem direção é explosão. A raiva com direção é poder. Quantas vezes você já prometeu mudar a vida, mas só realmente agiu quando ficou farto? Farto de ser deixado de lado. Farto de não se reconhecer. Farto de ver os outros avançando enquanto você permanecia preso. É aí que nasce o verdadeiro movimento. A raiva é o chega que dá início ao agora vai. Mas escute bem. A raiva sozinha não muda nada. O que muda é o que você faz com ela. Transforme o impulso em disciplina. Transforme a indignação em foco. Transforme o ressentimento em resultado. Você não precisa destruir nada para mostrar força. Você precisa construir algo que fale por você. Quer calar os que duvidam? Trabalhe. Quer silenciar as críticas? Evolua. Quer transformar a raiva em respeito? Use-a como combustível. A raiva é o lembrete de que você ainda se importa, de que algo dentro de você ainda quer crescer. Não lute contra ela. Abrace-a, direcione-a. Você tem uma escolha. Sempre teve. Usar a raiva como desculpa ou como motor. Reagir ou evoluir. Explodir ou direcionar. É isso que separa o fraco do forte. O distraído do determinado. A raiva não é o problema. A inconsciência é. Você não precisa da aprovação de ninguém para mudar. Você só precisa reconhecer o sinal e agir. Porque a raiva é só o primeiro aviso. Se você ignorar, ela vira frustração. Se continuar ignorando, vira apatia. E quando chega a apatia, você já perdeu. Então, antes de chegar lá, use a raiva. Use-a agora. Transforme o que te irrita em disciplina. Transforme o que te fere em foco. Transforme o que te prende em combustível. Essa é a chave. A raiva é uma mensagem, não uma maldição. Ela existe para te acordar, não para te destruir. Ela é o som do seu limite pedindo mudança. Pare de fugir. Pare de disfarçar. Pare de se culpar por sentir. A raiva é a prova de que você ainda tem fogo dentro de si. Mas só quem domina o fogo é capaz de iluminar o próprio caminho. Você tem uma escolha. E esse é o ponto. Use a raiva como energia. Pergunte o que ela quer te mostrar. Transforme o impulso em ação. Quando fizer isso, perceberá. Não era a raiva o inimigo. Era a sua falta de direção. Você aprendeu a transformar a raiva em força. Agora é hora de aprender o que realmente sustenta essa transformação. Capítulo 4. Emoções não são fatos. Você sente algo e acredita que isso é verdade. Mas não é. Você sente medo e acha que o perigo é real. Você sente rejeição e acredita que não é bom o bastante. Você sente raiva e tem certeza de que foi injustiçado. Mas sentir não é o mesmo que ser. Esse é o erro que destrói a clareza da maioria. O mundo moderno te ensinou a idolatrar as emoções, a tratar cada sentimento como uma bússola. Mas emoções não são bússolas. São tempestades. Elas passam. E quando passam, o que sobra é a verdade, fria, nítida, simples. Você tem uma escolha. Acreditar em tudo o que sente. Ou aprender a observar sem se tornar o que sente. Esse é o jogo. Essa é a chave. Sentir não é o mesmo que ser. Você não é o medo que sente. Você não é a dúvida que aparece. Você não é o desânimo que vem à noite. Essas emoções são visitantes, não identidades. Mas você as trata como donos da casa. Toda vez que diz eu sou ansioso, eu sou fraco, eu sou inseguro, você entrega o controle. Você está declarando lealdade ao que era apenas um sentimento temporário. Sentir não é o mesmo que ser. Você pode sentir tristeza e ainda escolher levantar da cama. Você pode sentir dúvida e ainda dar o primeiro passo. Você pode sentir raiva e ainda falar com calma. Isso é maturidade emocional. Isso é força. A fraqueza não está em sentir. Está em acreditar que sentir é destino. Não é. Sentir é parte da experiência humana. Mas ser é uma decisão. Quando você entende isso, tudo muda. Você deixa de ser refém do próprio humor. Deixa de depender do dia estar bom para agir. Você age porque é quem escolhe o que faz, não o que sente. Você tem uma escolha. E é aí que mora o poder.
Você pode sentir medo e ainda agir com coragem. Coragem não é ausência de medo. É ação apesar dele. Todo guerreiro sente medo antes da batalha. Todo líder sente dúvida antes de decidir. Todo ser humano sente dor antes de crescer. A diferença é que o forte não espera o medo ir embora. Ele age mesmo tremendo. O covarde espera sentir coragem para agir. O disciplinado age até sentir coragem. Você não precisa se sentir pronto para começar. Você precisa começar para se sentir pronto. Esse é o ponto. É por isso que a maioria nunca sai do lugar, porque confunde emoção com verdade. Eles acham que sentir medo significa não devo fazer. Mas o medo é só um sinal de que você está saindo da zona segura. E fora da zona segura, é onde a vida real acontece. Você pode sentir medo e ainda fazer o que precisa ser feito. Você pode sentir raiva e ainda agir com sabedoria. Você pode sentir tristeza e ainda manter o foco. Você não precisa estar em paz para ser disciplinado. Você precisa ser disciplinado para encontrar a paz. As emoções vêm e vão. A ação é o que permanece. Você tem uma escolha: seguir o que sente ou seguir o que sabe que é certo. E essa escolha define o tipo de pessoa que você se torna. Eu posso sentir tudo e ainda escolher o que faço com isso. Essa é a frase que muda tudo. Repita: eu posso sentir tudo e ainda escolher o que faço com isso. Isso é liberdade. Porque enquanto você achar que precisa controlar o que sente, você será escravo. Mas quando entende que pode sentir e ainda escolher, você se torna livre. Você pode sentir raiva e escolher não responder. Você pode sentir inveja e escolher trabalhar mais. Você pode sentir tristeza e escolher continuar. Esse é o poder que ninguém te ensinou. O poder de não reagir automaticamente, de pausar, de observar, de decidir. As emoções são ondas. Você pode surfar ou pode se afogar. A escolha é sua. E quanto mais consciente você se torna, mais rápido percebe: você não precisa acreditar em tudo que sente. Nem tudo que você sente é real. Nem tudo que você sente merece ação. Você pode sentir tudo e ainda escolher o que faz com isso. Essa é a essência do autocontrole. É o que separa o imaturo do sábio. Não é sobre eliminar as emoções. É sobre liderá-las. Com firmeza, com presença, com direção. Você é o comandante. As emoções são apenas o vento. Você decide o rumo. Sentir não é ser. Medo não é verdade. Raiva não é destino. Dúvida não é profecia. Você tem uma escolha. Sempre teve. Você pode sentir o caos e ainda agir com clareza. Você pode sentir insegurança e ainda manter o foco. Você pode sentir tudo, absolutamente tudo, e ainda escolher o que faz com isso. Esse é o segredo que separa o comum do consciente. O emocionalmente reativo do emocionalmente disciplinado. A vida não recompensa quem sente. Recompensa quem decide. Então pare de pedir permissão às suas emoções. Pare de esperar o momento certo. Pare de acreditar que o seu estado emocional precisa ser perfeito para agir. Você não precisa sentir confiança para ser corajoso. Você precisa ser corajoso para criar confiança. Isso é disciplina emocional. Isso é liberdade mental. As emoções são mensagens, não mandamentos. Elas não vieram para te controlar, vieram para te mostrar o que precisa ser observado. Sinta, observe, escolha. Você não precisa eliminar o medo. Apenas entender que ele não tem autoridade sobre suas ações. Você não precisa apagar a raiva. Apenas decidir o que fará com a energia dela. Você não precisa negar a dor. Apenas escolher continuar caminhando. Repita uma última vez: eu posso sentir tudo e ainda escolher o que faço com isso. Isso é força. Isso é maturidade. Isso é liberdade. E lembre-se, emoções não são fatos. Elas são apenas ecos do que você viveu, não provas do que você é. Você aprendeu a dominar suas emoções. Agora é hora de entender o que realmente define o seu crescimento. Capítulo 5. Controle não é repressão, é direção. Você não foi feito para reprimir. Você foi feito para direcionar. Há uma diferença brutal entre essas duas palavras,
E essa diferença define o destino de um homem. Reprimir é esconder o fogo dentro do peito. Fingir que ele não está ali. Direcionar é aprender a usá-lo para forjar o aço da sua vontade. Reprimir é medo. Direcionar é poder. E o mundo está cheio de pessoas que se orgulham de manter o controle. Mas o que elas fazem, na verdade, é se desligar da própria energia. Elas suprimem raiva, desejo, ambição, e depois se perguntam por que se sentem vazias. Você não pode dominar aquilo que nega. E tudo o que você reprime, cresce no escuro. Ponto 1. Reprimir emoções é cavar uma bomba relógio. Direcioná-las é construir poder. Toda vez que você reprime uma emoção, ela não desaparece. Ela apenas muda de forma. Raiva reprimida vira ansiedade. Tristeza reprimida vira apatia. Desejo reprimido vira distração. Você pensa que está no controle, mas, na verdade, está sentado sobre uma bomba relógio. E o que acontece com bombas relógio? Mais cedo ou mais tarde, elas explodem. Você vê isso o tempo todo. Pessoas que passam anos engolindo frustrações, fingindo calma, tentando parecer fortes. Até que um dia, perdem o controle. Não porque são fracas, mas porque nunca entenderam o verdadeiro significado de controle. Controle não é suprimir o que você sente. Controle é compreender o que você sente e escolher o destino dessa energia. Sente raiva? Use-a como combustível para agir. Sente medo? Use-o como bússola para descobrir onde você precisa crescer. Sente desejo? Transforme-o em disciplina, em foco, em direção. Você tem uma escolha. Sempre teve. Não é sobre apagar o fogo. É sobre aprender a acendê-lo de forma consciente. Ponto 2. Domínio emocional é canalizar o que sente para onde importa. Dominar suas emoções não é se tornar um robô. É se tornar um guerreiro. O robô não sente. O guerreiro sente tudo, mas não é escravo de nada. A diferença? Direção. O domínio emocional é a arte de pegar a energia bruta que nasce das suas emoções e canalizá-la para o seu propósito. Não para o caos. Não para a vingança. Para a construção. Você ficou irritado? Canalize essa força para treinar mais, trabalhar mais, criar algo que silencie o que te provoca. Você se sentiu rejeitado? Transforme isso em poder silencioso, em foco frio, em progresso. A raiva pode destruir, mas também pode libertar. A tristeza pode te paralisar, mas também pode te aprofundar. O medo pode te impedir, mas também pode te preparar. Tudo depende da direção. Você não precisa pedir permissão para sentir, mas precisa assumir responsabilidade pelo que faz com o que sente. Esse é o ponto. É aqui que você cresce. É aqui que o homem comum se separa do homem consciente. O comum sente e reage. O consciente sente e canaliza. Você tem duas opções todos os dias: ser movido pelo instinto ou guiado pela intenção. Escolha a intenção. Escolha a direção. Ponto 3. Use visualizações e respiração como rituais de canalização, não de fuga. O erro moderno é usar técnicas para fugir. Respiração para anestesiar. Meditação para evitar o conflito. Visualização para escapar da realidade. Mas o verdadeiro caminho não é escapar. É canalizar. A respiração não é para te acalmar. É para te ancorar no centro do furacão. A visualização não é para sonhar. É para treinar a mente. Cada respiração é uma espada. Cada imagem que você cria é uma semente que se tornará realidade se você regar com ação. Quando sentir raiva, respire profundamente. Não para abafar, mas para direcionar. Quando sentir medo, visualize-se enfrentando o que te assusta. Não para fingir coragem, mas para cultivá-la. Esses rituais não são de fuga. São de poder. Um homem que sabe respirar quando o caos o cerca é um homem que domina o próprio mundo interno. E quem domina o interno, inevitavelmente domina o externo. Você quer direção? Crie rituais. Pequenos atos diários de presença, de controle consciente. Respiração. Postura. Silêncio. Atenção. Esses são os tijolos invisíveis que constroem impérios. Controle não é repressão. É direção. É consciência aplicada.
É escolher o rumo da energia que passa por você. Você não é vítima das suas emoções, é o canal por onde elas fluem. Pare de se esconder do que sente. Olhe de frente. Use tudo. Transforme tudo. Porque o poder que você busca já está dentro de você, disfarçado de emoção. A raiva que te consome pode ser o fogo que te impulsiona. O medo que te trava pode ser o sinal que te guia. A dor que te quebra pode ser o peso que te fortalece. Você tem escolha. Esse é o segredo. Controle não é negar, é redirecionar. E toda vez que você redireciona, você renasce um pouco mais mestre de si mesmo. Você aprendeu a transformar energia em propósito. Agora é hora de entender o que realmente sustenta essa força. O silêncio. Porque é no silêncio que o poder se condensa. É no silêncio que o homem se ouve. E é no silêncio que o mestre emerge. Capítulo 6. O silêncio é sua arma mais forte. O homem comum fala demais. Explica demais. Se justifica demais. O homem sábio observa. O homem sábio espera. O homem sábio entende que o silêncio é poder. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é domínio. Quando você cala, você controla o ritmo. Quando você cala, você quebra o jogo. Quando você cala, o outro se revela. O mundo te ensinou que precisa responder rápido, reagir rápido, mostrar que está certo. Mas o mundo está errado. O verdadeiro poder está em conter o impulso, em não entregar o que o outro quer, em não reagir, mesmo quando o ego pede vingança. Ponto 1. Quando você aprende a não reagir, o manipulador perde o poder. Todo manipulador depende da sua reação. Eles provocam para te fazer sair do centro. Querem que você perca o controle. Porque quando você perde o controle, você perde o comando. Mas quando você aprende a ficar em silêncio, tudo muda. Eles esperam que você se defenda. Eles esperam que você se explique. Eles esperam que você tente provar algo. E quando isso não acontece, o jogo acaba. O manipulador precisa do seu ruído para continuar existindo. O seu silêncio destrói. Quando você não reage, o manipulador se desconstrói sozinho. Ele tenta, provoca, testa, e nada. E quanto mais ele tenta, mais você cresce aos olhos dele. Porque o silêncio intimida. O silêncio desarma. O silêncio revela quem realmente está no controle. Você tem uma escolha. Pode reagir e entregar o poder. Ou pode permanecer em silêncio e assumir o comando. Essa é a diferença entre o impulsivo e o estrategista. Entre o que busca atenção e o que tem presença. Não reagir não é passividade. É inteligência. É domínio. É o tipo de controle que não precisa de força, porque nasce da consciência. Ponto 2. O silêncio desconstrói o controle do outro. A maioria das pessoas fala para preencher o vazio. Mas o mestre entende. O vazio é onde o poder se acumula. Quando você fala demais, entrega informações. Revela intenções. Mostra fraquezas. Mas quando você fica em silêncio, o outro se mostra. Ele começa a falar mais. A se justificar mais. A tentar interpretar o que você está pensando. E é nesse momento que o controle muda de mãos. O silêncio desconstrói o controle do outro porque ele cria incerteza. E a incerteza é desconfortável para quem precisa dominar. O manipulador precisa saber o que você sente. O controlador precisa prever o que você fará. Mas quando você cala, eles perdem o mapa. E quando perdem o mapa, perdem o poder. Você quer ter vantagem? Fale menos. Observe mais. A força não está em convencer. Está em permanecer inabalável enquanto o outro tenta te ler. Esse é o jogo invisível que poucos entendem. Quem domina o silêncio, domina o espaço. Quem domina o espaço, comanda o rumo da conversa, sem dizer uma palavra. O poder está em quem dita o ritmo, não em quem fala mais alto. E o silêncio dita o ritmo. Ponto 3. Repetir o conceito. Quem fala menos, comanda mais. Grave isso em sua mente. Quem fala menos, comanda mais. Essa é a regra. Esse é o princípio. Essa é a arma que ninguém te ensinou a usar. Em uma sala cheia de vozes, o homem que fala pouco é o mais temido.
porque ele carrega mistério. E o mistério é poder. As pessoas confiam mais em quem fala pouco, mas fala com propósito. E desconfiam de quem tenta provar o próprio valor com palavras demais. O líder fala menos. O líder escuta mais. O líder entende que cada palavra é uma moeda, e só os sábios sabem quando gastar. Quem fala menos, comanda mais. Repita isso até virar parte de quem você é. Quando estiver prestes a responder por impulso, pare, respire, observe. O silêncio é a pausa entre o estímulo e a resposta. É o espaço onde o domínio nasce. Você não precisa da última palavra. Você precisa da direção certa. E às vezes, a direção certa é não dizer nada. Não se trata de ser frio. Trata-se de ser firme. Não se trata de se calar por medo. Trata-se de escolher o momento de agir. O silêncio é estratégia. O silêncio é escudo. O silêncio é espada. Ele corta o barulho do mundo. Ele protege sua energia. Ele te coloca acima do caos. Fale menos. Observe mais. E quando decidir falar, que suas palavras carreguem o peso do silêncio que as antecedeu. Esse é o verdadeiro poder. Não é sobre vencer discussões. É sobre vencer a si mesmo. Quem fala menos, comanda mais. Quem domina o silêncio, comanda o próprio destino. Você tem uma escolha. Pode reagir e perder o foco. Ou pode escolher o silêncio e se tornar impenetrável. Esse é o segredo dos mestres. Eles não falam, eles esperam. Eles não explicam, eles demonstram. O silêncio deles é o que faz o mundo ouvir quando finalmente decidem falar. Você aprendeu o poder do silêncio. Agora é hora de entender algo ainda mais profundo. Nem toda batalha se vence com força. Algumas se vencem com paciência. Aquele que domina o tempo, domina o resultado. E a paciência é o campo onde o verdadeiro poder floresce. Capítulo 7. As emoções dos outros não são seu dever. Você não é o terapeuta do mundo. Você não é o remédio da dor alheia. Você não é o responsável pelo caos emocional dos outros. Mas o mundo quer que você acredite que é. Quer que você se culpe. Quer que você carregue pesos que nunca foram seus. E é aqui que muitos se perdem. Vivem tentando salvar quem não quer ser salvo. Vivem tentando agradar quem nunca ficará satisfeito. Vivem tentando curar dores que nasceram muito antes de você. Mas hoje, você vai entender uma verdade simples e libertadora. As emoções dos outros não são o seu dever. Você não é responsável pelo que os outros sentem. Ouça com atenção. Você é responsável pelas suas intenções, não pelas reações dos outros. Você pode agir com respeito e ainda assim alguém se ofender. Você pode falar com calma e ainda assim alguém se irritar. Você pode dar o seu melhor e ainda assim alguém reclamar. Isso não é um reflexo de quem você é. É um reflexo de quem eles são. Mas o problema é que fomos condicionados a acreditar que a felicidade dos outros depende da gente. Que precisamos andar em cascas de ovo para evitar conflitos. Que precisamos sorrir, mesmo quando algo dentro de nós está gritando por limites. Chega! Você não controla o que o outro sente. E tentar controlar isso é a receita perfeita para o esgotamento emocional. Você tem uma escolha. Ou vive para administrar os sentimentos dos outros. Ou vive para honrar a sua própria verdade. Essa é a chave. É aqui que nasce a liberdade emocional. Cada vez que você assume a culpa por algo que o outro sentiu, você se prende. Cada vez que você tenta consertar o humor de alguém, você entrega seu poder. E a partir desse momento, você vive em função da aprovação. E quem vive em função da aprovação, perde o respeito. Porque respeito e submissão nunca caminham juntos. Não é sobre ser frio. É sobre ser consciente. É sobre entender que empatia não significa autossacrifício. Você pode ser compassivo sem ser escravo emocional. Você pode se importar sem se anular. Você tem o direito de se colocar em primeiro lugar. E isso não é egoísmo. É responsabilidade. Culpas emocionais são armadilhas sociais. A culpa é uma das ferramentas mais antigas de manipulação. E ela funciona porque você foi ensinado a acreditar que ser bom é dizer sim para tudo. Mas ser bom não é dizer sim. Ser bom é ser justo.
E ser justo inclui ser justo consigo mesmo. As pessoas vão tentar te fazer sentir culpa por não fazer o que elas querem. Vão dizer que você mudou, que você está frio, que você se afastou. Mas o que realmente está acontecendo é que você parou de ser controlado. E isso assusta quem vivia do seu sim. A culpa emocional é uma armadilha disfarçada de moralidade. Ela diz: se você não fizer o que eu quero, você é uma má pessoa. Mas a verdade é: se você continuar fazendo o que os outros querem, você se torna um fantasma de si mesmo. Você tem uma escolha. Pode continuar agradando, ou pode começar a viver. E se quiser uma regra simples para saber se está sendo manipulado, aqui vai. Se alguém tenta te fazer sentir culpa por cuidar de si mesmo, essa pessoa não te quer bem. Pare de pedir desculpas por colocar limites. Pare de justificar o seu silêncio. Pare de explicar o que só quem sente de verdade entenderia. Você não deve satisfação sobre o que sente. Você deve coerência sobre o que faz. Essa é a diferença entre ser controlado e ser consciente. Entre ser usado e ser respeitado. Repetir: eu libero o que não me pertence. Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E repita com força: eu libero o que não me pertence. De novo. Mais firme: eu libero o que não me pertence. Essa frase é um ritual de libertação. Porque a maioria das pessoas está presa, não em correntes de ferro, mas em correntes emocionais. Elas carregam a raiva dos pais, a tristeza dos amigos, a culpa dos relacionamentos, o peso das expectativas, e chamam isso de amor. Mas isso não é amor. Isso é aprisionamento. Amar não é carregar o outro. É caminhar ao lado dele, de igual para igual. Você precisa entender: empatia sem limites vira autodestruição. Cuidado sem consciência vira codependência. Por isso, a cada vez que alguém tentar colocar sobre você a responsabilidade pelos próprios sentimentos, diga internamente: eu libero o que não me pertence. Repita isso quantas vezes for preciso, até que essa verdade penetre em cada fibra da sua mente. Você não precisa se curvar à dor do outro. Você não precisa consertar o que não quebrou. Você não precisa se tornar o vilão da história de quem se recusa a evoluir. Seu dever é com a sua paz. Sua lealdade é com o seu equilíbrio. E o que não te pertence deve ser devolvido ao silêncio. Você tem uma escolha. Pode continuar tentando agradar, tentando curar, tentando ser tudo para todos. Ou pode decidir ser inteiro, por você. Essa é a diferença entre o servo e o mestre. O servo vive pelas reações alheias. O mestre vive pela própria consciência. E a consciência liberta. Lembre-se, você não precisa da permissão de ninguém para se proteger. Você não deve carregar o peso das emoções que não são suas. Solte, libere, respire, e diga mais uma vez: eu libero o que não me pertence. Você acabou de aprender a se libertar da culpa emocional. Mas a jornada não termina aqui. Agora que você entendeu o poder de se proteger, é hora de entender o poder de se reconstruir. Porque o verdadeiro renascimento começa quando você se reconecta com a sua própria essência. Capítulo 8. A calma assusta quem vive no caos. A calma é poder. E poder, quando silencioso, incomoda. As pessoas não temem gritos. Temem silêncio. Porque o silêncio revela força. Revela domínio. Revela alguém que não pode ser controlado. Quando você escolhe permanecer calmo, você quebra a lógica do caos. E quem vive do caos, se desespera. Pessoas sem controle emocional se sentem ameaçadas pela sua paz. O ser humano descontrolado precisa de conflito para existir. Ele se alimenta de drama, de atenção, de resposta. Ele vive em função da reação dos outros. Quando você não reage, ele morre de fome. Quando você não se altera, ele perde o controle. Quando você mantém sua paz, ele se sente impotente. É por isso que a calma assusta. Porque a calma é um espelho, e o caos não suporta se ver refletido. Quem vive sem domínio emocional não entende a estabilidade. Eles confundem serenidade com arrogância. Eles chamam tranquilidade de indiferença.
Mas o que realmente os incomoda é que você se tornou intocável. Você tem uma escolha. Pode se abaixar ao nível do ruído, ou permanecer onde o silêncio é rei. Essa é a chave. A paz que você carrega é o maior sinal de maturidade que alguém pode ter. Mas cuidado, o mundo vai testar isso. Vai tentar provocar você. Vai tentar te puxar de volta para o caos. Vai te chamar de frio, de distante, de mudado. Não se engane, não é mudança. É evolução. E a evolução sempre assusta quem ainda está preso no passado. Você não deve explicações pela sua calma. Você não precisa justificar o seu silêncio. A paz é um privilégio conquistado, não um presente dado. E quem não entende isso, ainda não aprendeu o que é controle. Não é arrogância, é estabilidade. Ser calmo não é ser melhor que os outros. É ser melhor do que você era antes. A calma não é ausência de emoção. É presença de consciência. Você sente tudo, mas não se torna o que sente. Você percebe o caos, mas não se mistura com ele. Você entende a dor, mas não se entrega a ela. Isso é estabilidade. E estabilidade não é arrogância. Estabilidade é maturidade. É quando você para de ser conduzido por impulso, se começa a ser guiado por propósito. Mas o mundo vai confundir isso. Vai dizer que você está se achando. Vai tentar te culpar por não reagir. Vai tentar te colocar de volta no jogo emocional de sempre. Não entre. Não jogue. Você não precisa da aprovação deles. Você não precisa provar que tem coração. Você não precisa participar do teatro emocional de quem ainda não aprendeu a lidar consigo mesmo. Ser estável é ser livre. E liberdade emocional é a base da força interior. Repare, os mais fortes são silenciosos. Os mais sábios observam. Os mais conscientes falam pouco e só quando é necessário. Porque eles entenderam algo que poucos percebem. Falar menos é dominar mais. E dominar a si mesmo é a verdadeira vitória. Não se trata de suprimir o que sente. Trata-se de direcionar o que sente. Não é sobre apagar o fogo. É sobre aprender a controlá-lo. E isso é estabilidade. A estabilidade não é frieza. É foco. É disciplina. É consciência. Você tem uma escolha. Reagir como o mundo ou responder como mestre. A calma é a minha força invisível. Sinta o peso dessa frase. Porque é exatamente isso que ela é. Invisível, mas imensa. A calma é a força que faz você pensar antes de agir. Que faz você ouvir antes de responder. Que faz você observar antes de decidir. A calma é a espada do guerreiro silencioso. Ela corta o caos pela raiz. Sem alarde, sem violência, sem pressa. A calma é o escudo contra a manipulação. Quem tenta te provocar perde o poder quando você não reage. Quem tenta te controlar desaba quando você não se abala. A calma é o sinal de quem já venceu por dentro. Porque a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre si mesmo. E quando você domina a si, nada nem ninguém mais te domina. Você não precisa responder a tudo. Você não precisa participar de toda guerra. Você não precisa explicar o que só a maturidade entende. A calma é sua força invisível porque ela age de dentro para fora. Ela muda o ambiente sem levantar a voz. Ela transforma o conflito sem levantar a mão. Ela inspira respeito, sem exigir nada. Ser calmo é ser perigoso, porque o mundo não sabe lidar com quem não se abala. Você tem uma escolha. Pode ser o fogo que consome, ou o vento que o controla. E lembre-se, o fogo sempre respeita o vento. Quando você alcança esse estado, algo muda profundamente. Você percebe que não precisa mais vencer discussões, nem provar pontos, nem se justificar. Você percebe que o silêncio fala por você, e quem sabe ouvir, entende. A calma te coloca no centro de tudo. Enquanto o mundo corre, você observa. Enquanto o caos grita, você escuta. Enquanto os outros perdem o foco, você mantém o seu caminho. E é por isso que a calma assusta. Porque a calma é poder puro. E poder puro é silencioso. Repita uma última vez. A calma é a minha força invisível. Leve essa frase com você.
Use-a como escudo, como mantra, como lembrete. Ela é a prova de que você não precisa reagir para ser forte. Você só precisa permanecer firme no centro de si mesmo. Você aprendeu o poder da calma. Mas o domínio verdadeiro exige mais, exige desapego. Porque não basta ser calmo, é preciso ser livre. Livre das reações, livre das expectativas, livre das amarras. E é sobre isso que falaremos a seguir. Capítulo 9. O domínio interno cria o poder externo. O mundo é implacável. Ele testa, desafia, provoca. E ele não espera que você esteja pronto. O que separa os vencedores dos derrotados não é sorte. Não é talento. Não é conhecimento. É controle. Controle emocional. Domínio interno. A habilidade de se manter firme, calmo, consciente, mesmo quando tudo ao redor desmorona. E aqui está a verdade que poucos têm coragem de dizer. Você não domina o mundo antes de dominar a si mesmo. Controle emocional é o primeiro passo de todo líder e de todo vencedor. Observe os grandes líderes, os vencedores que você admira. Eles não perderam o controle diante de adversidades. Eles não reagiram por impulso. Eles não se deixaram guiar por emoções passageiras. Eles dominaram a si mesmos primeiro. Aprenderam a observar sem julgar. Aprenderam a pausar antes de agir. Aprenderam que cada escolha feita no calor da emoção é uma escolha perdida. Controle emocional não é sobre reprimir. É sobre direcionar. É sobre escolher como reagir, quando reagir e por que reagir. Você tem uma escolha. Sempre. Mesmo quando o mundo grita, mesmo quando o medo aperta, mesmo quando a raiva ameaça explodir. Você pode ceder ao impulso, ou pode assumir o comando de suas respostas. E é exatamente isso que cria poder. Poder invisível. Poder que não precisa de demonstrações, aplausos ou reconhecimento. Poder que se sente e é respeitado, mesmo em silêncio. Você não domina o mundo antes de dominar a si mesmo. O que significa dominar a si mesmo? Significa conhecer seus gatilhos. Significa entender o que te desequilibra e como neutralizar isso. Significa transformar medo em decisão, raiva em ação, tristeza em foco. Não há líder, empresário, atleta ou artista que seja extraordinário sem isso. Eles podem parecer confiantes no palco, no escritório ou na vida pública. Mas a verdade é que toda força externa nasce da batalha interna. Enquanto você deixa suas emoções ditarem suas escolhas, você se torna refém do mundo. O mundo manipula, o mundo pressiona, o mundo controla. Mas quando você domina a si mesmo, a dinâmica muda. O mundo deixa de ser um tirano. O mundo deixa de ser uma força que te empurra. Você se torna a força que direciona. E aqui está o segredo. O poder externo só surge quando o interno é sólido. Você não precisa conquistar tudo ao seu redor imediatamente, mas precisa conquistar seu próprio espaço interior, seu foco, sua disciplina, sua mente. E o mais importante, você não precisa da permissão de ninguém para isso. A disciplina é sua. O domínio é seu. Quem vence dentro, vence fora. Essa não é apenas uma frase, é uma regra de vida. Se você consegue controlar seu medo, seu desejo, sua raiva e sua ansiedade, nada do mundo pode te deter. Olhe ao seu redor. Quantas pessoas perdem oportunidades por reagirem mal? Quantas carreiras desmoronam por decisões impulsivas? Quantas relações se quebram por falta de controle? O domínio interno é a chave para evitar todos esses erros. É o que separa os que reclamam da vida dos que moldam a vida. É o que diferencia o impotente do imbatível. Cada vez que você lembra a si mesmo, quem vence dentro, vence fora, você fortalece um músculo invisível. Um músculo que não se cansa. Um músculo que não se distrai. Um músculo que transforma cada desafio em oportunidade. Você tem uma escolha. Pode continuar reagindo, sendo levado por emoções e pelos humores dos outros. Ou pode assumir o controle interno, e com ele, o controle do seu mundo. Não é sobre ser perfeito. Não é sobre nunca errar. É sobre ser consciente. É sobre perceber a energia dentro de você, canalizá-la e usar a cada passo.
Quando você vence dentro, cada decisão se torna mais clara, cada movimento mais certeiro, cada palavra mais poderosa. E lembre-se, domínio interno não é arrogância, não é vaidade, é disciplina, é estratégia, é liberdade, porque o verdadeiro poder não precisa ser exibido. Ele se sente, ele se impõe, ele transforma o ambiente sem esforço. E é assim que líderes, vencedores e mestres silenciosos comandam suas vidas, primeiro por dentro, depois por fora. Você já aprendeu sobre controle, silêncio, calma e desapego. Agora entenda, o que você cultivou dentro se manifesta no mundo ao seu redor. Tudo que é sólido dentro de você cria impacto fora. Tudo que você domina emocionalmente cria autoridade. Tudo que você escolhe conscientemente cria resultados. Quem vence dentro, vence fora. Leve isso como mantra. Use em cada desafio, em cada decisão, em cada relação. Porque o domínio interno não é opcional, é o alicerce de todo o poder verdadeiro. O próximo passo é aplicar tudo isso à sua vida diária. Porque saber não basta, é preciso fazer. E é sobre ação consciente, consistência e disciplina que falaremos no capítulo final. Capítulo 10. Torne-se inabalável. Ser inabalável não é um estado de sorte. Não é uma qualidade que nasce com você. Não é algo que se encontra do lado de fora. Ser inabalável é uma escolha diária. É acordar e decidir. Nada vai me tirar do meu centro hoje. Mesmo que o mundo grite. Mesmo que o caos tente me puxar. Mesmo que tudo ao redor pareça desmoronar. Você tem uma escolha. Sempre. E é isso que separa os inabaláveis dos vulneráveis. Ser inabalável é não depender de circunstâncias para manter seu centro. O mundo muda. Pessoas mudam. Situações mudam. E se você depender dessas coisas para se sentir seguro, estará sempre à mercê delas. Ser inabalável significa que você encontra estabilidade dentro de si mesmo. Não importa o que aconteça do lado de fora, o seu centro permanece firme. Isso não é egoísmo. Não é frieza. Não é ignorar o que está acontecendo. É disciplina. É consciência. É liberdade. Você tem uma escolha. Pode permitir que cada problema, cada crítica, cada desafio te arraste. Ou pode se levantar, respirar e manter sua direção. Não é fácil. E ninguém disse que seria. Mas é simples. Quem depende do mundo perde o mundo. Quem depende de si mesmo conquista tudo. Repare, pessoas inabaláveis não se desesperam. Não reclamam. Não se prendem ao que não podem controlar. Elas focam no que podem fazer agora. E isso é poder puro. É olhar o caos e continuar em movimento. Olhe ao seu redor. O mundo está em conflito. A vida é imprevisível. E cada dia traz desafios que parecem maiores do que você. A maioria das pessoas congela. Se assusta. Reage de forma impulsiva. Mas ser inabalável é olhar o caos nos olhos e continuar em movimento. É avançar mesmo quando não há garantias. É agir mesmo quando o medo tenta paralisar. É persistir mesmo quando tudo parece impossível. Não confunda inabalável com insensível. Não confunda força com ausência de emoção. Ser inabalável significa sentir, reconhecer e ainda assim escolher o caminho certo. Quando você pratica isso todos os dias, cria um campo de força. O caos ainda existe, mas ele não te derruba. A opinião dos outros ainda existe, mas não te controla. O medo ainda existe, mas você o transforma em ação. Você tem uma escolha. Pode reagir ao caos, ou pode comandar seu próprio caminho através dele. E isso é o que diferencia o mestre do iniciante. Nada me controla, porque eu me controlo. Sinta cada palavra. Cada sílaba é uma âncora que te âncora na sua própria autoridade. Quando você internaliza isso, tudo muda. Você não reage a provocações. Você não se deixa abalar por opiniões alheias. Você não permite que circunstâncias determinem seu estado interno. Você cria uma fortaleza invisível. Uma fortaleza que ninguém pode invadir. Uma fortaleza que se constrói com disciplina, repetição e consciência diária. O mundo ainda tentará te testar. As pessoas ainda tentarão te manipular.
As situações ainda tentarão te desequilibrar. Mas agora você tem a verdade que poucos conhecem. Nada do lado de fora pode te derrubar se você domina o lado de dentro. Repetir essa frase diariamente é mais do que um mantra. É um compromisso com você mesmo. É a base para a vida inabalável que você merece. Nada me controla, porque eu me controlo. Diga isso. Sinta isso. Viva isso. Você já percorreu todo o caminho. Aprendeu a pausar antes de reagir. Aprendeu a separar emoção de fato. Aprendeu a usar a raiva e a dor como combustível. Aprendeu a dominar seu silêncio, a preservar sua calma e a libertar-se das expectativas dos outros. Aprendeu que o domínio interno cria poder externo. E agora, o último passo: ser inabalável. Ser inabalável não significa que você nunca falhará. Significa que, mesmo quando falhar, você se levanta. Significa que, mesmo quando o mundo tenta te derrubar, você mantém o seu eixo. Significa que sua força não depende de circunstâncias, pessoas ou aprovação. Você tem uma escolha. Sempre teve. E essa escolha te define. Escolha dominar a si mesmo. Escolha permanecer calmo. Escolha avançar no caos. Escolha não se deixar controlar. Repita comigo mais uma vez, para fixar essa verdade na sua mente e no seu corpo. Nada me controla, porque eu me controlo. Carregue isso como um escudo. Use isso como uma espada. E transforme essa força em ação todos os dias. Porque o verdadeiro poder não está no que você conquista fora. Está no que você conquista dentro. E agora você é inabalável. Nada nem ninguém mais pode te controlar. Você aprendeu a dominar suas emoções. Você aprendeu a pausar antes de reagir. Você aprendeu a transformar raiva em ação, medo em coragem, caos em disciplina. Você aprendeu que o silêncio, a calma e o desapego não são fraquezas, mas armas poderosas. E você aprendeu que o verdadeiro poder externo nasce do domínio interno. Agora é sua vez. Não apenas ouvir, não apenas entender, mas agir. Escolha diariamente. Nada me controla, porque eu me controlo. A transformação está em suas mãos. Seja inabalável. Seja mestre de si mesmo. E viva a liberdade que você conquistou. Agora você entende. Controlar as emoções não é eliminar o que sente. É usar o que sente como ferramenta. Cada vez que escolher silêncio em vez de reação, foco em vez de drama, direção em vez de desespero, você se torna alguém que o mundo não pode manipular. Domínio emocional é o verdadeiro poder. O poder que ninguém pode tirar. Então, a partir de hoje, repita isso em cada situação, em cada queda, em cada teste. Eu não reajo. Eu escolho. Eu domino. Se esse ensinamento tocou algo dentro de você, continue o caminho. Inscreva-se, compartilhe e leve essa mensagem adiante. Porque o mundo muda quando você muda primeiro.